Oi, tudo bem? Sexta-feira, a cada 15 dias, nós temos nosso encontro do Clube do Livro. E hoje nós vamos começar com o Platão Hípias Maior, que fala sobre a beleza também, mas um pouco buscando definir o que é a beleza, né? Embora ele vá nessa direção, mas não consiga, vamos dizer assim, concluir essa direção, né? E trabalha muito também as maneiras de como nós percebemos e, vamos dizer assim, os elementos de percepção, tá? E tem um certo relato interessante, ou uma certa discussão, né? Interessante sobre a parte estética, né? Porque caso você nunca tenha ouvido falar, estética vem da palavra grega aesthesis, que está relacionada com o prazer, né? Um prazer sensitivo. Então é um prazer visual, é um prazer que você recebe através dos sentidos, através da visão, principalmente através da audição, né? E um pouco, né, uma parte do diálogo gira em torno dessa audição, de definir assim, se tudo que é prazeroso é belo, né, ou se é apenas aquilo que é em relação à audição e à visão. Não vou falar exatamente do livro em si, né, isso aqui poderia dar vários encontros, por isso o Clube do Livro, caso você se interesse, o link está aqui na descrição, mas trazer alguns comentários, né, em relação ao que o Hippias coloca e ao que Sócrates argumenta, né. Então, uma das coisas que se coloca, né, em alguns momentos, é que o belo seria aquilo que dá mais prazer, né? E Platão coloca, isso é uma coisa interessante, porque muitas vezes, e Platão vai nos indicar essa direção, as coisas que nos são prazerosas não são exatamente belas, né? E aquilo que parece ser belo não é exatamente belo, né? Porque aí vem algumas questões que estão relacionadas com a raiz, né, dessa palavra e da definição grega, mas vou colocar aqui alguns pontos, não exatamente na ordem, mas a gente vai amarrar tudo depois através dessa definição. Então, uma coisa que Platão coloca, né, através de Sócrates, é que o ato sexual é o que há de mais prazeroso, e diz que, simultaneamente, né, ele fala que é o que há de mais repugnante em se ver, né? Uma das coisas mais repugnantes em se ver. Isso me marcou bastante, porque, de certa forma, né, indiretamente, ele fala que o vício, né, que se tem em ver esse ato, o ato sendo realizado, né, e um certo prazer nisso, isso é uma espécie de doença, né, uma espécie de vício, né, que a alma vai adquirir em algum momento. E justamente como é que a gente pode então definir a beleza, se a beleza pode nos enganar muitas vezes, se não é através do prazer, e se não é, e mesmo pensando no prazer, a gente não consegue chegar à definição da beleza. A palavra que fala da beleza é kalos, né? Kalos, né? K-A-L-O-S. E esse kalos, ele está relacionado com uma espécie de excelência e de maravilhamento, como se ao se desenvolver algo até o seu auge, se soltasse, se desprendesse disso como que uma aura, né? Um rastro. Esse rastro ele é belo. Então ele vai, esse conceito, essa definição vai aglutinando numa mesma palavra duas forças complementares até, e duas forças de que a princípio não parecem estar coesamente relacionadas, né? E Platão vai utilizar disso para poder nos dar um elemento mais verdadeiro. Então, é uma das coisas que a gente pode pensar em relação a isso, né? Eu tenho uma palavra, um conceito, né, que está relacionado com essa expressão do prazer, não, desculpa, dessa expressão estética, né, vamos dizer assim,
de ser visualmente deslumbrante, ao mesmo tempo que algumas coisas que são visualmente agradáveis, elas podem não estar trazer para nós uma certa saúde, né? Como a gente tem, por exemplo, hoje muitos alimentos que são de baixa, que não nos dão saúde, né? Dão de baixa nutrição. Embora eles, aparentemente, eles tenham sido vistosos, né? E justamente isso, para os gregos, isso não seria algo belo, né? Não seria algo que deveria se manter ou se cultivar, porque é apenas algo que tem uma aparência de beleza, mas que não é belo em si. Então, Platão vai colocando alguns elementos, né, nesse sentido, e vai nos mostrando o seguinte, que a beleza ela não pode estar em uma atividade particular ou em um tipo de profissão ou um tipo de predileção ou nenhum estado da alma específico, né? Porque vários elementos podem gerar em nós esse maravilhamento estético e, simultaneamente, esse grau de perfeição técnica, né? Então, a beleza para os gregos vai estar relacionada com uma espécie de totalidade. E se algo é total, e total também entenda perfeito, né? Ou seja, que foi terminado, que foi concluído, que chegou até o fim da sua manifestação, do seu crescimento, né? Então, se algo ele vai no sentido de ser total, no sentido de estar perfeito, no sentido de completude, o que pode faltar a isso, né? E como nós teríamos um parâmetro para poder avaliar isso, né? Sem cair nesses enganos, né? Aí justamente Platão vai dizer que a beleza não se trata de uma coisa particular, mas de algo que está presente em todas essas coisas, né? Então, a primeira versão, né, a primeira resposta que Sócrates vai dar é como se o belo fosse uma espécie, uma força, um elemento que gere, né? Então, gere esses elementos, essas expressões de beleza. Então, ele vai fazer uma distinção entre a beleza nas coisas e há uma potência que gera essa beleza, né? Como se fosse uma espécie de beleza mãe. E essa beleza mãe vai gerar várias filhas, né, que vão estar desenvolvendo ou que vai manifestar a força dessa beleza no mundo manifestado, no mundo sensível. Então há aqui novamente a que a gente chama de plano das ideias, né? Mas antes da gente chegar no plano das ideias, ele passa para uma demonstração de certos conceitos. Então, um conceito, ele não é exatamente uma ideia, porque ele se limita, ele é fechado em sua definição do conceito. Então, uma ideia ela já é mais abrangente, tá? Isso a gente falou quando a gente falou de Plotino e tudo, né? A gente falou um pouco sobre isso também no Clube do Livro, né? Do material de Plotino, que ele vai tratar justamente dessas coisas. Então, esse elemento conceitual, né? Ele vai chamar de não é de inteligível, mas agora eu não me lembro, mas não se trata de uma forma enquanto ideia, né? Mas se trata de uma espécie de abstração que se faz da realidade. Então, você pode pegar um copo, né? E todos os copos vão ter uma boca, né? Essa boca, ela é circular. Ou tem formato de círculo, nós podemos dizer assim. Ele vai nessa direção, né? Que nas coisas a gente percebe a aparência que
que as ideias imprimem nelas, né? Então daí a gente tira certos conceitos, certas abstrações. Então quando você vê várias formas de formato quadrado, você tem o conceito, né, a abstração do quadrado, e você vai conectando com um elemento mais geral. Então Platão vai dizer, né, através de Sócrates, que o belo está nessa categoria das coisas mais gerais, porque ele pode estar presente em vários elementos ao mesmo tempo, em várias situações e através de várias manifestações disso, vários tipos de profissões, vários tipos de atividades, vários tipos de relações. É muito diferente, né, de coisas que são mais restritas do, quando a gente fala, por exemplo, de elementos técnicos, né, que estão restritos a coisas muito fechadas. A técnica musical, por exemplo, está restrita a técnicas do instrumento que se está trabalhando, a elementos que se aplicam na música especificamente. E ainda que você possa retirar, abstrair, aí é aqui que vem a parte interessante, né? Eu fui do mais alto para o mais concreto, mas ele trabalha os elementos mais concretos para os mais sutis. E a gente pode sempre fazer essa dialética, né, ascendente e descendente. E justamente a dialética é o que permite que nós transitemos nos níveis de significado da coisa. Então, se eu tenho uma técnica musical que eu posso aplicar num violão, provavelmente eu não vou poder aplicá-la. Deixa eu pensar no instrumento aqui. No oboé, talvez, né? Ou no instrumento de percussão, por exemplo. Mas eu posso fazer certos paralelos que fazem com que se lembre, né? E entre alguns instrumentos, os paralelos são perfeitos, né? Posso aplicar técnicas que fazem exatamente o mesmo som, né, para o violão e, sei lá, para o piano, para o violino, trazendo algumas características delas que são semelhantes, não na forma de executar, que é bem diferente, né, o movimento que se faz, mas na maneira como nós percebemos, né? Então, daí disso eu posso abstrair, né, certos conceitos musicais que são válidos para todos os dois contextos. Da mesma maneira, a beleza funciona assim. Então, quando eu falo de um círculo, né, da abstração de um círculo, entenda a abstração da seguinte forma: é quando eu pego uma característica da coisa, né? Ou seja, eu isolo o objeto, né? Vamos dizer aqui, livro. E ao invés de eu dizer o livro em sua inteireza, em sua matéria, em sua densidade, né, sei lá, a qualidade do papel, da capa, a tipografia, da tinta e do texto que está sendo colocado aqui, né, ao invés de eu esmiuçar isso, eu simplesmente digo retângulo, né? Então eu posso chegar a dizer este retângulo, porque eu estou abstraindo disso um formato. E justamente Platão disse que é assim que a gente percebe a beleza. A gente realiza uma operação chamada abstração. E essa abstração faz com que a gente perceba elementos em comum em todas as coisas, tá? Isso é algo que nossa mente faz automaticamente. E falar sobre isso pode ser até um pouco mais difícil do que viver, mas é algo que é muito automático, muito fácil da nossa mente realizar. E justamente ele diz que a beleza ela vai ter um certo parentesco com essas operações que a gente faz, mas que ela vai estar em um nível acima disso, porque isso que a gente está fazendo, né, pegando elementos comuns que se aplicam em outras situações, eles percebendo certas semelhanças, né, fazendo uma relação de analogia. Então eu posso perceber, isso faz com que eu perceba vamos dizer assim, o efeito da beleza dentro das coisas. Ou seja, eu percebo o efeito que a beleza gera dentro de um objeto ou que a beleza permite com que transforme algo ou alguma coisa. Então eu posso desenvolver ou fazer com isso que cada elemento tocado pela beleza vai
fazer alguma coisa, vai ter um formato, né? Assim como cada elemento tocado pelo retângulo vai fazer com que ele tenha um formato retangular. E assim por diante, triângulos e círculos e tal. Então esse primeiro exemplo que Platão nos dá, nos vai fazendo entender que muitas das vezes a gente percebe apenas a aparência que está nas coisas, né? E não consegue pegar a sua essência fundamental. E à medida em que ele vai, então, vamos dizer, sutilizando essa conversa, né, levando ela mais para cima e percebendo que muitas das vezes a gente não possui os instrumentos necessários para falar sobre coisas que são atemporais, que são ideais, faz com que essas coisas se tornem muito difíceis e a gente precise de desenvolver ferramentas mais adequadas para essa percepção, né? Essas ferramentas ele dá algumas pistas aqui e ali, né? Vai nos dando algumas pistas, algumas dicas, né? Alguns pontos onde a gente deve investigar, mas acaba que no fim das contas, né? Ele não dá uma definição correta, né? E clara e simples. E vai nos colocar que o Bela faz parte das coisas que são difíceis, né? Porque o Bela está falando das ideias, né? Justamente Plotino também vai definir dessa forma, né? Não das coisas difíceis, mas dizendo que tudo que apresenta uma beleza está em conformidade com uma ideia. E uma ideia é um pensamento que foi gerado por um Deus. E assim termina, né, vamos dizer, nossa exposição aqui sobre a beleza, um pouco sobre o Hípias Maior. Acho que esse vídeo ficou um pouco confuso, né? Fiz assim meio porque deu vontade, mas queria compartilhar isso um pouco com vocês, né, das coisas que eu já tinha estudado. Depois posso trazer um vídeo mais estruturado sobre isso, sobre todos esses elementos, sobre a própria abstração. Caso você tenha interesse em qualquer uma dessas coisas que eu te falei, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu já dou um jeito, né? E vamos ficando por aqui, tá bom? Até mais.